Paz, irmãos, amigos, familiares, eu não sei quem está assistindo, quem vai assistir esse vídeo. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho do meu testemunho. Não era minha vontade, foi o que eu planejei. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar postando as coisas, não gosto de gravar, mas Deus manda, a gente faz. Minha vontade era ficar esses dias quietinha em casa, vivendo o luto que eu ainda tô vivendo, mas Deus tem cuidado. Graças a Deus, Ele tem cuidado da gente, tem cuidado da minha família e eu tenho sentido esse cuidado. E agora eu vou ler um pouquinho da palavra, que foi dessa palavra que Deus falou: vai lá contar o seu testemunho do não de Deus para minha vida. O segundo não, assim, não que eu já ouvi outros não, né? Mas tão forte foi a segunda vez. Então eu vou ler, depois eu vou começar a contar um pouquinho da minha história. Então tá no livro de Isaías, capítulo 61, do 1 ao 3 e depois do 6 ao 9. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos vierem os reconhecerão como família bendita do Senhor. É uma promessa que eu pego para mim, para minha vida, para minha família. Então, vamos contar um pouquinho do testemunho, né? Agora, dia 19, as minhas duas filhas que eu perdi fariam aniversário. A Isabela faria 19 anos e a Elisa faria um aninho. Então, eu vou contar um pouquinho da história, mas da Elisa, que é mais recente. E assim, o que tem me ajudado nessa quarentena é que eu tô mais próxima de Deus, e Deus tem cuidado muito de mim, assim, em relação a esse luto, né? Eu tenho ouvido muita palavra do Senhor, eu tenho lido mais a Bíblia, eu tenho visto muitas pregações, e isso que Deus foi tocando para eu contar, né, um pouquinho. Mas não é fácil falar assim: olha, nossa, que delícia, vou contar lá o meu testemunho. Não é fácil não. Então eu vou resumir um pouquinho do problema, né, que nós temos. Só descobri esse problema genético de um tempo pra cá, de 2015, na verdade, pra cá. Eu tive a Isabela em 2001. E ela nasceu, ficou 4 meses, faleceu. Mas aí os médicos acharam que era uma outra síndrome lá, que era uma coisa dela. Tive o Felipe, né, que é a minha bênção, meu sonho realizado. Tenho, né, o Felipe, que tem 15 anos. E agora em 2018 eu engravidei, né, sempre pedindo para que fosse uma menina. Meu sonho sempre foi ter um casal. Então, eu tenho meu filho e eu queria uma menina. Em 2015 eu engravidei, perdi. E aí foi quando eu encontrei uma geneticista. Ela viu
pelo histórico da Isabela, o que a gente podia ter, e ela fez exame e realmente constatou. É questão genética minha e do meu esposo, que em cada gravidez a porcentagem é que 25% de chance de ter alguma coisa. Então é 25% de chance da criança vir com essas probleminhas, com essa síndrome, chama síndrome CDG. E aí, em 2015, a gente foi atrás para ver, tem o tratamento, tudo, né? Mas assim, é um tratamento muito caro. Então, era 60 mil na época, né? A gente orando, falar, Senhor, né? A gente quer, é um sonho, né? Principalmente eu queria muito. E aí a gente tentou, falar, vamos tentar, né? Quem sabe? 25%? O que é 25%? De ter alguma coisa. Olha, 75% para não ter. Ó, Deus vai fazer maravilhas, nossa, certeza. E depois eu falo um pouquinho dessa parte dos 25%, as pessoas falam assim, mas você é doida, né? 25% de chance, né? Você sabia que você tinha esses 25%. E eu quero dizer que, para mim, esses 25% eram nulos. Eu tinha certeza absoluta, e eu vou contar aqui um pouquinho, que ia dar tudo certo. Tudo certo. Então aí eu engravidei, em outubro eu descobri que era a Elisa, que era uma menina, a tão sonhada menina, né? Nosso casalzinho. Apesar do Felipe estar gigante, né? Era o nosso casal. E na gravidez do Felipe, quando chegou mais ou menos a época de fazer ultrassom, que eu já sabia que era um menino, eu chorei muito, eu falava, Senhor, tô com medo de chegar lá e tá alterado, porque dava alteração já na gestação. A criança tá mais inchadinha, tudo, então eu fiquei com muito medo. No da Elisa, não. Eu fiz um exame para saber que já era menina, e depois eu fui fazer o ultrassom, né? Fiz um ultrassom, paguei um ultrassom para ver. E aí, quando eu cheguei lá, sabe quando você vai firme, você nem pensa, eu nem fiquei com medo. Nós fomos. Foi eu, o Ivan e o Felipe. E aí a gente chegou lá, o médico começou a fazer ultrassom, era só para confirmar se era menina mesmo. E aí ele ficou olhando, falava... Aí ele falou assim, então, ela tá um pouquinho inchadinha. Aí foi assim, acabou. Ali meu mundo acabou, queria me afundar lá. Mas não chorei, a gente ficou perguntando as outras alterações que a Isabela tinha, se ela tinha. Ele falou, só tá um pouquinho inchado, não sei o que, né? Saí de lá muito triste, muito abalada, né? Chorei muito, né? Fiquei em casa, não contei pra ninguém. E se tivesse parado ali, naquele dia eu teria enterrado a minha filha. Depois vocês vão entender por quê. E aí o Ivan falava assim, nossa, eu tô triste, eu tô com medo. E eu falava assim, eu não tô com medo. Eu tô triste porque eu já sei o que vai acontecer. Então eu já sei o que vai acontecer. Isso foi em dezembro de 2018. Falei, eu sei que já vai acontecer. Ela vai falecer, porque foi assim com a Isabela. Então é assim que vai ser com a Elisa. E aqueles dias eu não conseguia nem pôr a mão na minha barriga. Depois eu até pedi perdão para ela. Falava, ô filhinha, que mãe, né? Nem conversei com você, não sei o quê. Mas aqueles primeiros dias eu falei, Senhor, eu não conseguia nem orar. Eu falava, eu não tô entendendo. Não que eu entenda hoje, não entendo, mas vivi. Mas aí tudo bem, passou, eu conversei com a pastora, né? A gente foi orando e Deus ia mostrando, sabe, que ia dar tudo certo, mostrando assim, ele falou, né? Ele foi cuidando da gente, então eu com uma fé inabalável, eu tinha certeza que ia dar tudo certo. A gente ia fazendo os exames iam melhorando e, sabe, às vezes eu ia no ultrassom, falava, nossa, ela já tá melhor, não sei o quê. Fui fazer outro ultrassom, fiz um monte de exame e aí eu
E aí ia melhorando. Então eu falei, nossa, vai dar tudo certo. Nossa. Fizemos o chá de bebê em fevereiro, foi maravilhoso, ficou lindo, tinha bastante gente, sabe? A gente tinha certeza. E aí, foi, o chá de bebê foi de abelhinha. E foi uma bênção, foi maravilhoso, foi muito emocionante, foi muito gostoso, mas ninguém sabia. Foi passando, em abril ela nasceu. E a minha médica falou, Nai, não dá pra esperar pra ser normal, a gente não sabe como vai ser, tem que fazer cesárea. Então, vocês pensou algum dia? Eu falei, não. Ela falou, vamos marcar pra sexta-feira, que era, do ano passado, era a Páscoa, no dia 19. Falei, olha, vai nascer no mesmo dia que a Isabela. Ela, nossa, mas, nossa, vai ser uma história diferente. Então, aí ela foi, nasceu, e assim, a gente ia orando, e conforme ia orando, não acontecia o que a gente pedia, o que a gente desejava, o nosso sonho. Eu orava porque eu queria que ela nascesse bem. Amém. Aí depois eu orava, ela nasceu bem. Teve que ficar um pouquinho no oxigênio, mas pouca coisa. Eu orava para ela não ter que ficar internada. Ela ficou. Eu orava para ela vir embora junto comigo. Ela não veio. Ela nasceu, aí falei que todo mundo ficou sabendo, né, que ela tinha algumas coisinhas da Isabela, mas se a gente olhasse as duas não parecia muito, era pouco. Ela ficou internada, foram 37 dias de muita luta. A gente chegava lá e achava que ela estava melhor, aí ela não estava, ela não aceitava a alimentação, ela vomitava muito, ela ganhava pouco peso, depois tinha dia que ela não ganhava peso. E quem ficou com alguma criança sabe como que cada dia é uma coisa diferente. Uma esperança, é uma preocupação. E aí ela foi passando os dias. E assim, né? O que aconteceu de bom lá? Conheci muitas pessoas, né? No primeiro dia, uma enfermeira falou assim para mim, no primeiro dia que eu vim embora. Eu chorei muito, né? Eu saí lá pelo hospital inteiro chorando. Porque eu tava inconformada de ter que deixar a Elisa lá e teve que vir embora. Ela falou assim pra mim, o que você vai fazer? Você vai ver, é difícil esses primeiros dias, mas depois você vai ver que tem umas mães aqui, vocês viram até uma família. E eu pensei, o que eu quero com família no hospital? Olha que ruim, né? Mas assim, conheci pessoas maravilhosas que tornaram-se amigos pra vida. E os filhos enfermeiros, depois eu vou falar um pouquinho de lá também. E assim, e a gente foi orando, né? Eu orava, um detalhe que tanto na gravidez como quando ela estava internada, eu não gostava de ouvir aquele louvor de Jó. Não gostava de ouvir. Eu lembro que um dia até eu conversando com o pastor, que ele foi lá orar pela Elisa, aí não sei por que entrou no assunto de Jó. Eu falei, olha, eu não gosto de Jó, dessa parte de Jó não. Por mim, tirava da Bíblia, só pegava a parte de trás, né? Que ele tinha a família dele de volta, não sei o quê, porque não a perda, só as coisas boas, só os ganhos, né? E aí foi passando os dias, tinha dia que ela tava super bem, que ela, né, aceitava. Eu tirava leite, deixava lá pra ela e a gente teve assim, só que a gente via muito o cuidado de Deus. A gente chegava em casa, eu e o Ivan, o Felipe, o Felipe tadinho ficava aqui e meu coração apertado, né? Porque eu saía de casa cedo, o Felipe já tinha ido pra escola. Quando ele voltava daqui, eu voltava do hospital, às vezes já tava até dormindo, porque lá era das 10 às 10, a gente ficava lá, tinha uns intervalinhos que a gente saía. Então, ele ficava aqui. Então, nossa, meu coração ficava apertado de saber que ele estava aqui, ele ficava na casa da avó, tudo, mas ele estava pra cá. E a gente lá. Mas amém. A gente foram esses dias e assim, a geneticista foi lá e ela olhava a Elisa. Ela falava, tem grande chance dela ter. E falava assim, foi falta de fé.
não foi falta de fé. A nossa fé era tão grande, mas tão grande, que eu tinha certeza que ela ia ser curada. Eu podia ver o trabalhar de Deus naquele hospital, curando a Elisa. E eu ouvi esses dias, né, a pregação da cantora Êngela, que perdeu o filho, da pastora Thalita também. E assim, elas é muito parecida essa questão, que a gente não tem certeza. E nossa, eu podia ver anjos. Não que eu não vi, mas assim, enquanto eu orava em casa, eu falava, não, o Senhor tá fazendo um rebuliço naquela UTI, Deus tá curando todos os bebês, a Elisa, e amanhã vai ser diferente. A gente chegava lá, às vezes ela tava pior, às vezes ela tava melhor e não acontecia. E falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu orava, Senhor. E às vezes alguém falava, né? Mas né, se for da vontade de Deus levar, eu não tinha isso. Eu falava, Deus, se essa for, ou se esse for o seu pensamento, muda por mim. Eu sei que na Bíblia, em algum momento, o Senhor mudou o seu plano por causa da pessoa. Então, por favor, muda por mim. Orava, falava, Deus, cura. Cura todas aquelas crianças, cura a Elisa, eu quero ela aqui. O quartinho dela estava pronto, ficou até muito mais bonito do que eu queria. E aí eu falava, então eu podia ter certeza, eu tinha certeza que ela ia ser curada, que as pessoas iriam ver a cura dela. Eu já tinha planejado o testemunho dela. Eu já tinha planejado o testemunho junto com a pastora. O testemunho dela ia ser lido no dia da consagração dela. O testemunho de vida, o testemunho de que ela foi curada, de que ela, tudo que os médicos falou foi o contrário. Então, o testemunho, meu testemunho estava até mais ou menos anotado algumas coisas para eu não esquecer. Do testemunho que eu ia escrever, eu ia ler, ia contar na igreja, o testemunho dela, que ela ia ser curada. E teve um dia que a geneticista foi lá e eles tinham colhido o exame para fazer, para saber se era isso que ela tinha mesmo, né? O que eles estavam. A geneticista falou assim para mim que o exame ia chegar. Talvez ela estaria lá, ou talvez ela já teria tido alta, porque eles também acreditavam muito que ela ia ter alta, porque apesar das complicações, o problema dela era não aceitar a alimentação, mas não tinha nada por dentro, o intestino, o rim, era tudo normal. Então ela depois foi até uma surpresa para a doutora, e ela falou assim, chegando o exame dela, eu falei, olha, o exame é só para confirmar o que eu já sei. E se vier negativo, eu mando refazer, porque vai estar errado. Eu olhei assim, né? Ela é uma bênção. Nossa, todos os médicos, né? Eu não vou falar. Mas eu falei, olha Deus, olha lá, uma oportunidade para o Senhor curar. Onde já se viu falar isso? Que venha normal e que faça de novo e venha normal. E que para ela ver que foi curada, não é que sabe que já que podia ser pelas características, pela toda a alteração que ela tinha de veia, de muitas coisas. Então ela falou, agora Deus vai curar, agora Deus vai curar, agora ela vai sair de lá, porque agora, olha, falou isso para Deus, imagina, né? Deus não vai deixar a gente se envergonhar, né? Falar, não, imagina, E às vezes os médicos falavam pra mim, mas você sabia dos 25%? Eu falava, não, eu sabia, mas pra mim era nulo esses 25%. É como não existisse. É como se 100% dela vinha bem. E mesmo depois da alteração, eu orava, eu tinha certeza que Deus ia curar. Falava, Deus curou a minha filha. Tinha certeza. E assim, eu e muita gente tinha. Meus pastores também. A pastora Marisa, o pastor Jorge, tinha certeza que ela ia ser curada. O pastor Jorge falou assim, eu vou ver essa menina correndo lá na igreja. Que ele foi ver e ela ficou com uma carinha assim pra ele, ela era bravinha, sabe?
E ficou olhando pra ele, assim, ele orando, ela quietinha, sabe? Então nós tínhamos muita fé. E aí foi passando. Ela foi passar por um procedimento numa noite lá para pôr o acesso, porque o outro ela tinha perdido, estava começando a dar infecção, ela estava começando a ficar inchadinha. Isso ela fez 1 mês, né? A gente fez até um bolinho lá, né? E aí naquela semana ela começou a ficar inchadinha. Ela engordou 100 gramas. Num dia eu fiquei toda feliz, depois eu falei, opa, não tá normal, né? Não tava mesmo, ela tava inchada. Mas por conta da infecção que ela pegou também, pelo acesso que tinha que pegar nela. Então ela foi pro centro cirúrgico para pegar esse acesso, e aí aí ela ficou lá no centro cirúrgico muito tempo. Até ela ficou de manhã, aí eu fui lá, visitei ela. Na sexta-feira, no dia 24, ela sorriu pra mim, eu olhei, conversei com ela, ela sorriu, e ela sorria pros médicos lá, os médicos me contavam. Tinha um médico assim que passava e olhava, conversava com ela, vários médicos chegavam e falavam, conversava com ela, porque ela ficava bem na frente, e ela era a maiorzinha de lá. Então, ela, né, tinha uma resposta com eles, então eles conversavam muito com ela. Então ela sorriu pra mim na sexta-feira. Aí no sábado de manhã ela foi fazer essa cirurgia, essa pequena cirurgia. Quando eu cheguei lá, ela tava meio acordadinha. E ela tava dormindo. A hora que ela acordou, ela começou a chorar muito, só que ela chorava, o som não saía a voz dela, não saía o som. Ela só chorava muito forte, né? E eu nem me preocupei com isso, depois a gente via isso. Ela não chorava, mas ela tava reclamando muito. Ela não saía o som, né? Mas chorava. Os médicos veio, tudo, olhou, e aí disse que deu complicação. Aí aquele dia ela ficou o dia inteiro lá, depois ela foi pro centro cirúrgico de novo, e aí ela foi pro centro cirúrgico e deu outra complicação. Então ela ficou lá no centro cirúrgico até 1h da manhã. Eu fiquei lá no hospital. Quando a gente chegou aqui em casa, nós fomos dormir, né, de madrugada. E de manhã a gente ia acordar pra voltar lá, porque começava a visita 9h, 10h. Agora eu não tô lembrada. Então a gente chegou, dormimos assim, né, com o celular do lado. Aí a gente viu ela ainda lá de madrugada, 1h e pouco da manhã, a gente entrou, viu, ela tava cheia de aparelho, cheia de coisa, porque tinha dado complicação, tinha enchido de líquido o coraçãozinho dela. Aí eu ainda segurei, ela pegou com o dedinho dela assim, segurou um pouquinho assim minha mão, sabe? Mas ela tava dopada, né? Ela tava com remédio, com medicação, dormindo, anestesiada ainda, praticamente. Aí a gente veio pra casa, né? E com o celular do lado, porque, né, a gente já sabia, mas não sabia. A gente não queria ela. A hora que a gente tava aqui, né? Você vê que o inimigo, mesmo assim, acaba atrapalhando a gente. Quando foi umas 5h30 da manhã, meu celular tocou. 5h ou 5h30 da manhã. Meu celular tocou. Lá no hospital eles não têm esse perfil de chamar a gente de mãe. Então eles me chamavam de Tati. Tati. Aí ligaram. A hora que eu atendi, falou, mãe, eu suei, eu gelei do último fio de cabelo até a ponta do meu dedo. Falei, ai, né? E ainda era telefone sem identificação. Eu falei, misericórdia, né? Atendi. Mãe, aí eu, oi. Ai, a gente foi sequestrado. Eu falei, não. Peguei, desliguei. Sabe quando você não tem nem... assim, não consegue nem brigar? Você não tá mal ali, porque, nossa, eu tinha certeza que era do hospital. Eu falei, pronto, né? Aí a gente levantou, passou um tempinho, a gente levantou, foi pro hospital. Chegou lá, ela tava bem mal. E mesmo assim a gente confiava,
até o fim. Tinha um coral lindo lá cantando, né? A recepcionista de lá da UTI me levou para ouvir, chorava muito, não é porque eu só chorava. E ela já não estava bem, e aí a gente olhava como se ela já não tivesse mais lá, sabe? E a gente foi orando. E aí o médico falou que ela passou bem aquela noite, da madrugada até aquele horário, só que o rim dela não estava funcionando. Então ela estava com sondinha e o rim dela tinha que funcionar. Então aí ela passou bem aquela noite e só que o rim dela tinha que funcionar. E ela tava com sonda, eu ficava olhando e assim, eu podia ver o negócio funcionando, sabe? Eu orava, falava, Deus, cura, o Senhor ainda pode curar, o Senhor ainda pode curar. Aí a gente saiu de lá meio-dia e pouquinho. E saímos de lá, ficamos no hospital, mas saímos de dentro da UTI, que era o horário que a gente saía. Ficamos por lá. Mas assim, quando eu saí, já sabia, né? Porque o rim dela tinha que funcionar e ela não tava mal, tava inchada. Não era a Elisa que tava lá todos os outros dias. E aí a gente saiu, ficou lá embaixo. E aí o telefone tocou. Quando foi 1h30, pediu pra gente subir, pra gente ir na UTI, então a gente já sabia, né? A gente chegou lá, a médica veio, abriu a porta, ela olhou pra mim, ela nem me falou, né? Quem eu falou fui eu. Falei, ela foi embora, né, doutora? Aí ela, foi, Tati. E muito triste. A gente ficou muito abalado, porque nós tínhamos certeza que Deus ia curar ela. Saber o motivo, eu achava impossível uma pessoa ter 2 perdas. Mas tanta gente perde 2 filhos, né? Minha avó perdeu 2 filhos. Mas eu tinha certeza. Então, assim, por que aconteceu isso? Não faço ideia. Qual o propósito de tudo isso? Não faço ideia, não tenho a menor ideia. E às vezes me falavam assim, a gente quer a nossa filha de qualquer jeito, né? É triste dela ter falecido, mas a gente queria ela de qualquer jeito. Ou falava, vamos orar, né? Ela indo para casa é o que importa. Eu falava, não, eu quero a cura da minha filha. Mas eu tenho certeza que se a vontade de Deus fosse que ela viesse para casa, ela não falecesse, ele ia curá-la, ele ia curar de tudo. Eu tenho certeza. Tenho certeza que o desenvolvimento dela seria perfeito se fosse a vontade de Deus, se a vontade dele não tivesse sido, a escolha dele não tivesse sido levá-la, eu tenho certeza que ela ia ser curada. Porque eu não queria ela de qualquer jeito, vegetando, não, de jeito nenhum eu não queria. Eu queria ela bem, eu queria minha filha bem, e eu sei que o Deus que eu sirvo podia fazer se ele quisesse. Se fosse a vontade dele, ele teria mandado ela para casa bem, curada, totalmente curada e perfeita. Tenho certeza disso. O que eu sei? Eu sei que Deus está cuidando. Eu sei que Ele falou não para mim mais uma vez. O que teve de bom, eu conheci pessoas maravilhosas, amigos mesmo, que viraram amigos, pais de outras crianças. Eu conheci os funcionários daquele hospital, sabe, os médicos, as enfermeiras. Sim, eu pude ver o cuidado de Deus com a gente. Por mais que ele falava não, sempre tinha alguém nos estendendo a mão, nos abençoando, nos abraçando. Eu não vou falar nome para eu não esquecer ninguém, não ser injusta. Mas assim, a gente sentiu o cuidado de Deus com a gente. Então assim, Deus fala não. Assim como nós falamos não para os nossos filhos, assim como nós ouvimos não dos nossos pais.
E Deus falou não. Só que uma coisa é certa, ele fala não, mas ele dá estrutura, ele dá cuidado para que a gente se mantenha de pé. Não, né, fala até na pregação, a Eshla fala, né, que não é a primeira luta e nem vai ser a última, infelizmente, né, que na verdade a gente queria não ter mais luta, né, e assim, é fácil ouvir um não de Deus? Não. É triste, é doloroso, mas Deus tem cuidado. Ele tem cuidado de todos nós. E assim, esse testemunho não é pra gente ficar bravo com Deus, mas é pra gente saber que a gente ouve não e que Ele pode curar também, porque Ele cura as feridas. Ainda estou sendo curada, eu ainda estou de luto, faz pouco tempo. Hoje a minha vontade era só ficar em casa dormindo e chorando, mas Ele me colocou para estar aqui e eu sei que é para abençoar as outras vidas. Então, também não sei por que Deus tocou tanto no meu coração para que eu gravasse o meu testemunho, mas eu sei que Ele sabe quem vai ouvir, quem precisa ouvir. E assim como outras pessoas também já passaram por isso, a Eshla, a cantora Eshla, passou por isso e ela canta, né? Cantou que o milagre era ela. Eu também sei que o milagre é a minha família. A minha família, que é o Ivan, o Felipe, né? Nós estamos caminhando e eu sei que nós vamos ficar bem, mas eu creio que ainda Deus está cuidando, Deus ainda dói, a ferida ainda dói, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, eu sei que Ele cuida e apesar de ter coisas boas, eu trocaria tudo para que eu tivesse ela aqui, a Elisa. Tem muitas fotos dela, eu olho, eu gosto de ver, eu me sinto bem vendo. Tem pessoas que não gostam. E a gente queria a cura. Muita gente orou por ela. Então, uma coisa, eu tô falando isso até muito, porque eu pensei isso, eu falei, Deus, eu não tenho fé, porque se para ter a gente só precisa de um grão de mostarda. E esses dias eu até vi o grão de mostarda. É muito pequeno. Se a gente precisa só disso, de fé, para mover montanhas e eu não conseguir, que tamanho que é minha fé? Porque se eu não conseguir com que ela fosse curada, que tamanho que é minha fé? Mas não foi falta de fé, porque eu tinha muita fé. E assim, eu comprovei que não foi falta de fé, né? Então é isso. Agora é continuar. Fala assim, você entende? De jeito nenhum. Mas a gente vive. E apesar de doloroso, ainda na palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu às vezes oro e falo, Deus, me mostra cadê a parte do boa, do agradável, porque eu ainda não senti. Mas é o cuidado dele. Eu tenho certeza que ele tem cuidado, ele tem secado as nossas lágrimas. Eu consigo, às vezes, louvar, cantar, glorificar ele, apesar da perda. Então, é bem o que Deus falou com a Eshla e através da vida dela falou comigo. O milagre somos nós. É viver, é querer levantar. E na semana que ela faleceu, o Felipe não quis ficar em casa, ele quis ir para casa da avó dele, da minha mãe. E amém, vai, né? Mas ele falou, mãe, mas eu queria que vocês viessem aqui todos os dias me ver. Então a gente ia para lá, em Barão Geraldo, e voltava. Eu falava, meu Deus. Aí teve um dia até que ele falou, vamos assistir um filme. Agora eu nem me recordo que filme que é, no cinema. Na quarta-feira, a gente
Ela faleceu no domingo, ela foi enterrada na segunda, na quarta-feira ele, não, mãe, vem pra cá, vamos no cinema. Eu acho que ele só vai ouvir, se ele ouvir esse vídeo que ele vai saber, mas eu levantei, eu falei, meu Deus, olha a minha cara de quem quer ir pra cinema. Mas eu tenho ele, né? Eu tenho ele e a Elisa já tá nos braços do pai, ela não precisa mais do meu cuidado. Ela precisava no hospital, e mais ou menos também, quem mais cuidava dela eram as enfermeiras, os médicos. Mas o meu filho ele tá vivo, ele precisa dos meus cuidados, né? Ele que eu preciso cuidar. Então, nós levantamos e fomos no cinema com ele. E Deus tem cuidado dele também, né? Eu sei que muitas vezes ele sente, né, a perda da irmãzinha dele. A gente tinha muita esperança, né, de ter uma nenenzinha aqui. Ele também, ele gosta muito de criança, né? Então, é isso. Deus tem cuidado. Eu sei que vai passar. Eu sei que essa dor vai passar, assim como passou da Isabela, vai passar. Vai ficar só a saudade essa não tem o que fazer, saudade fica, tem dias que a gente chora, tem dias que, acho que nessa quarentena pra mim, eu vi o cuidado de Deus, eu tô mais íntima de Deus, mas chorei muito também, porque é bem próximo do que seria um aninho de vida dela, né? Mas Deus tem cuidado. E assim como Ele tem cuidado de mim, da minha família, eu tenho certeza que, independente do que você esteja passando, Deus está cuidando. É fácil, né? As pessoas falavam assim, não, Tati, olha, mas você ainda tem o Felipe, ó. Então, o Felipe é uma bênção, mas não me diminuía a minha dor. Pelo contrário, eu vendo o Felipe sofrendo, ai, minha dor doía, aí que doía mesmo. Eu falava, meu Deus. Eu queria tirar a dor dele também. Eu queria sentir toda a dor sozinha. Mas eu não podia, né? A gente tem, cada um sentir a sua dor. E ele tem que sentir a dor dele. De luto, de perda, né? Então, independente disso que você esteja passando, independente da luta que você tá tendo, né? Não é porque eu perdi uma filha que a minha luta foi maior do que a sua. Não é. Cada um, a sua dor é maior. É maior não, é grande assim como a minha era, independente do que seja. Então, a minha oração, o meu desejo é que Deus cuide de você, da sua família e que vai passar. Tudo isso vai passar. Assim como as coisas boas passam, né? O tempo passa, o Felipe era tão nenenzinho, já tá tão grande. As coisas boas passam, as coisas ruins também. Então é isso. Fiquem na paz. E que Deus abençoe a todos. Até que eu fique bem. Foi difícil começar, mas Deus dá graça pra gente, né? Beijos, fica com Deus. Até qualquer dia. Se você caiu, levante e tente novamente. Deus não desistiu porque Ele te dá o hoje de presente. O que ficou pra trás não interfere no que Deus vai fazer lá na frente. O teu passado Deus já afogou no mar do esquecimento. Ele escreveu para a sua história um lindo recomeço. Deus não abre mão e vai te mostrar que Ele é fiel. Vai fazer na terra o que já projetou.